Pessoal, o quarto hábito que põe a sua carreira em risco na empresa é realmente não se incomodar-se a entender aí as causas de problemas crônicos, né? O que é problema crônico, pessoal? E o que é problema agudo, né? Problema crônico é aquele que acontece com muita frequência, quase todos os dias aquele problema acaba se repetindo. E agudo ele acontece de vez em quando. E realmente quando eu me acomodo para entender, principalmente a causa de problemas crônicos, eu acabo ficando cego, né? Eu acabo me conformando, eu fico cego, eu não consigo perceber mais que aqueles problemas crônicos eles acontecem por tanto tempo que eles já se incorporaram no dia a dia daquele supervisor, né? Alguma coisa bloqueou a resolução deles e eles simplesmente fazem parte do dia a dia, e realmente isso acaba sendo um hábito muito, muito negativo, pessoal. E por que isso acontece de fato? Por que as pessoas acabam não se incomodando muitas vezes, né? Porque não tem aquela cultura na empresa de entender bons métodos de análise e solução de problemas, como o PDCA, como o DMAIC e principalmente como os 5 porquês. Existe uma dificuldade enorme das pessoas em realizar os 5 porquês para procurar a causa adjacente mais profunda, né? Por que aquilo acontece? E aí você tem uma primeira resposta, aí você torna a perguntar, mas por que isso agora acontece? E você tem uma outra resposta com uma relação de causa e efeito forte, e você vai perguntando, isso vai se afunilando entre o terceiro, o quarto, muitas vezes os 5 porquês, o 5º porquê. Então, a falta da prática de um método bom de análise e solução de problemas, mesmo que seja um método simples como os 5 porquês, acaba expondo aquele supervisor a não se incomodar com problemas crônicos. Isso acaba desgastando a imagem dele perante a alta direção, né? Outro exemplo específico para caracterizar o quarto hábito são respostas perante alguns problemas, principalmente aqueles crônicos, muito mais intuitivas do que lógicas, né? A pessoa intui, ela imagina a causa de um problema, né? Mas como isso não tem lógica, não tem dados que suportem essa intuição, muitas vezes essa intuição pode estar completamente errada, né? Mas às vezes, na falta de uma resposta lógica, coletando alguns dados, fazendo alguns experimentos rápidos e simples, as pessoas acabam, na maioria das vezes, respondendo de forma intuitiva. E a gente tem que tomar cuidado em função da gravidade daquele problema quando a gente responde de forma intuitiva, ao invés de lógica. Se o problema é fraco, é pequeno, não tem tanta impacto no seu resultado, você pode até fazer uma declaração intuitiva da causa raiz daquele problema. Mas se for algo sério, você tem que tomar realmente decisões baseadas em dado, em lógica, né? Então, muito cuidado quando você responde de forma intuitiva e pouco lógica. Mais um exemplo em relação ao quarto hábito é quando você tem o acúmulo de problemas crônicos, fazendo com que você tenha aí realmente uma área caótica, que você não consiga basicamente respirar, né? Você tem tanto problemas, eles se acumularam ao longo do tempo porque você não tratou eles de forma adequada, você não aprendeu ainda uma forma simples de resolvê-los, e aí você tem uma quantidade grande de problemas que se repetem todos os dias e você não tem tempo de fazer mais nada. Como você tem que sempre entregar o programa de produção, não tem tempo para você tratar dos problemas porque eles foram se acumulando ao longo do tempo e faz com que você tenha aí um nível de estresse extremamente alto e extremamente perigoso e danoso à sua saúde. O quinto e último exemplo que define o quarto hábito, que é aquele quarto hábito inconsciente, né, que põe a sua carreira em risco, que eu declarei aqui, né, em vermelho, é basicamente o alto índice de COPQ e baixa produtividade. O que é COPQ, pessoal? COPQ é Cost of Poor Quality, custo da não qualidade, né?
são os custos envolvidos de scrap, que envolve não só o scrap interno da empresa, mas também reclamações de cliente, custos com garantia, custos com viagem. Todos esses custos, se você tabular ele corretamente, são altíssimos quando você realmente tem esses dados na ponta do lápis. E eles abocanham uma grande parte da sua lucratividade, né? E basicamente, quando você tem muito problema de qualidade, você acaba tendo uma baixa produtividade, você acaba tendo um baixo volume de peças embaladas por empregado, né? Porque você tem realmente problemas crônicos que acabam impactando no custo do seu APQ, que é o custo da não qualidade, tá? Então, muita atenção, pessoal, em relação a esse quarto hábito.